Deus, nessa tarde, tem uma direção, nos deu uma palavra para estarmos ministrando. Hoje é uma tarde poderosa, porque nós estaremos fazendo o ato profético da ceia do Senhor. Hoje é um domingo de ceia. Todo domingo é domingo do Senhor, mas o domingo de ceia ele é especial, porque a gente rememora, a gente revive aquele momento que Jesus esteve junto com os discípulos e tantas coisas aconteceram naquele dia. E aí Jesus nos deu esse mandamento: façam isso em memória de mim. Então, o que nós estamos fazendo nessa tarde, ao celebrarmos a ceia, é em memória do Senhor. Mas a palavra faz com que a gente possa compreender todo esse mistério até a ressurreição de Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 13, nós vamos entender um pouco hoje, agora à tarde, neste culto, sobre o processo, os sentimentos que acontecem quando caminhamos com Jesus. O tema dessa ministração será caminhando com Jesus ao lado. Muitas vezes a gente pode estar caminhando, muitas vezes a gente está caminhando sozinho, mas quando nós estamos caminhando com Jesus ao lado, é diferente. E aí a gente vai entender esse propósito. A gente pode ter Jesus o tempo todo, declarar Jesus como o Senhor e Salvador, estarmos sempre na igreja, mas o principal é entendermos, é termos a chave de entendimento, que quando a gente caminha, quando a gente entrega a Jesus tudo aquilo que está nos afligindo, Ele entra com a mão dele, com a providência. Então no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios equivale mais ou menos a uns 11 quilômetros, para a gente entender melhor. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tanto tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele então lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécio de tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam,
fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, nesse momento eu quero mais uma vez entregar a minha vida em tuas mãos, clamar e te pedir em nome de Jesus. Vem sobre nós com a tua glória, com o teu poder. Espírito Santo, venha me capacitar, me dar palavras de sabedoria, usa-me. Eu quero ser canal do Senhor, mas que eu possa diminuir cada vez mais, e o teu nome seja exaltado neste lugar. Toma a mente dos teus filhos, mais uma vez eu peço, leva cativa ao teu trono. Repreendemos em nome de Jesus todo roubador da palavra, todo espírito contrário. Que tu possa, Senhor Deus, colocar anjos ao redor deste lugar, anjos com espada de fogo, faça um círculo de fogo ao redor deste lugar, Senhor, para que nada possa roubar a adoração, para que nada possa roubar, Senhor, a atenção à tua palavra. Que nessa tarde nós possamos sair daqui, Senhor, cheios, impactados, transbordando, Senhor, da tua presença, da tua glória. Que nós possamos, nesse ato profético da ceia, alimentarmos, Senhor, da tua carne e do teu sangue, e podermos continuar rompendo em fé, mediante a tua palavra e o teu poder. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Igreja, esse texto narra o pós-morte de Jesus, pós-ressurreição de Jesus. Aqueles dois discípulos que estavam ali, e a palavra diz que eles estavam a caminho de Emaús. Emaús era distante de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros mais ou menos, mas eles estavam indo, ainda que eles viveram toda aquela tragédia da morte de Jesus. Eles ficaram ainda 3 dias lá naquele lugar, junto com todos os discípulos, e creio eu, que esses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, ele fazia parte do grupo seleto de 72 discípulos que Jesus enviou. Então eles estavam mais próximos de Jesus, então, porque eles estavam juntos durante esses dias, né? Ao ponto deles relatarem que tinham mulheres que foram lá, então eles sabiam dos acontecimentos. E aqueles discípulos, então, entristecidos, aqueles discípulos estavam retornando para Emaús, e durante a caminhada deles, quando Jesus se coloca ao lado deles, durante esse caminho, houve alguns tipos de sentimentos, que passaram naquele coração daqueles discípulos, e é estes sentimentos que nós vamos entender, para que nós possamos trazer a nossa realidade de hoje. Porque quando nós estamos caminhando diante de qualquer acontecimento, pós a qualquer acontecimento de tragédia, ou de tristeza, ou de alegria, seja o acontecimento que for, por exemplo, você sai de uma festa de casamento, quando você retorna daquela festa de casamento, você vai para a sua casa, então no caminho, no trajeto, você vai estar certamente comentando toda aquela festa. Quando você vai a um sepultamento, quando você retorna para a sua casa, no caminho, você também vai comentando aquele acontecimento. E é por isso que aqueles discípulos também no caminho estavam comentando os acontecimentos. Mas eles tiveram algo que fez toda a diferença na vida deles a partir daquele dia. Eles tiveram a presença do próprio Jesus ressuscitado, caminhando ao lado deles. Então entenda,
que hoje, quando você sai de uma festa, quando você sai de um sepultamento, quando você sai de algum acontecimento, retornando para a sua casa, a presença do próprio Jesus ressuscitado está ao seu lado. Você não está sozinho. O próprio Jesus ressuscitado está contigo. Ele caminha ao seu lado. E durante essa caminhada, aqueles discípulos tiveram um sentimento de tristeza, e eu relacionei aqui tristeza, o sentimento de orgulho, desilusão, incredulidade, extasiado, encantamento, amor, hospitalidade, tiveram um sentimento de espanto, de revolta, de alegria, de esperança. Cada um desses sentimentos durante essa caminhada com a presença de Jesus, nós vamos entender por quê. No versículo 16, e eu preciso usar o óculos, versículo 16, coloca por favor, presbítero. Vamos ver se é a mesma versão, para a gente... Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A tristeza deles era tamanha. No versículo 16, a tristeza deles era tamanha a tristeza deles. E toda tristeza de depois, pós-acontecimento, quando nós temos, muitas vezes nós ficamos impedidos de reconhecer Jesus. Mesmo que Jesus está ao nosso lado, nós não conseguimos enxergar Jesus. Porque a tristeza, ela tomou conta de tal forma da vida deles, naquela caminhada ali, que eles não reconheceram a Jesus. E é onde nós precisamos estar atentos, porque muitas das vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, muitas vezes nós ficamos entristecidos com algo, entristecidos com algum acontecimento, e aí não conseguimos enxergar Jesus. E aí nesta tarde Jesus está trazendo um discernimento para você, dizendo: meu filho, minha filha, não importa o acontecimento, não importa a sua tristeza, eu sempre vou estar do seu lado. E enquanto eles caminhavam, veio o primeiro sentimento de tristeza, logo em seguida no versículo 19 veio o sentimento de orgulho. Mas por que de orgulho? Porque no versículo 19 ele dizia, ele estava começando a explicar quem era Jesus, ele dizia: Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Porque eles estavam orgulhosos desse varão profeta? Porque eles acreditavam que aquele homem seria o rei que iria redimir Israel. Então eles estavam orgulhosos porque eles diziam isso, porque Jesus o profeta, então aquele momento era um momento de, aquele sentimento era um sentimento de orgulho, porque era Jesus. Quem era? Eles estavam dizendo quem era Jesus, então eles estavam orgulhosos pelo poder que Jesus representava. E hoje Jesus representa esse poder. O poder de Jesus está sobre a tua vida. Jesus é esse poder que está do seu lado o tempo inteiro. E então, logo após esse sentimento de orgulho, veio o sentimento de desilusão. No versículo 21, eles começaram então a se desiludir. Mas por quê? Porque ele dizia: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que aconteceram tais coisas. Então eles ficaram desiludidos, porque eles ficaram esperando que Jesus fosse o rei, que fosse redimir Israel. Porque eles acreditavam numa guerra civil para destruir aquele império romano que comandava na época. Então eles acreditavam que Jesus viria para, vamos, na força. Aí veio a desilusão. E muitas das vezes nós também ficamos desiludidos, porque quando não acontece contigo aquilo que você espera, você fica desiludido. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você: não importa que se não aconteça aquilo que você espera no tempo que você quer, Jesus está ao seu lado, Ele está caminhando ao seu lado, e o que você espera irá acontecer. Mas vai acontecer quando Jesus quiser, porque é no tempo de Jesus, é no tempo de Deus. Então a desilusão foi um dos sentimentos que aqueles discípulos tiveram. Depois da desilusão, eles tiveram então o sentimento de incredulidade. Aí nós vamos ver no versículo 22 até o 24.
É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. E aí nós vamos abrir um parêntese, porque eles estavam dizendo, e aí é onde eles estavam dizendo, que existiam algumas mulheres que foram até o sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus, e depois alguns discípulos também foram. Então essa informação me faz crer que esses dois discípulos eram o que estavam junto com os discípulos, junto com os apóstolos, né? Após a morte de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos dar uma lida nesse episódio, no versículo 18, capítulo 20, versículo 18, diz o seguinte: então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Então os discípulos ouviram a narrativa de Maria Madalena, porque o Evangelho confirma que foi ela. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 4, nós vamos ver que, 4 até o 10, e era necessário atravessar, João capítulo 20, versículo 4 até o 10. João 20, versículo 4. Ambos corriam junto. Esse trecho é o momento onde Pedro e João são informados que o corpo de Jesus não estava no sepulcro. E aí nós vamos ver, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então esses dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, também ouviram o relato de Pedro e de João. Então, significa que esses dois discípulos tinham toda uma aproximação com os apóstolos, ao ponto deles disserem, eles estavam dizendo para Jesus que estava caminhando ao lado deles, toda essa narrativa. Então nesse momento houve um sentimento de incredulidade, porque ele não acreditou, ao ponto de que as mulheres foram, deram testemunho, os dois discípulos, Pedro e João deram testemunho, mas mesmo assim eles estavam retornando para Emaús. Eles não ficaram lá em Jerusalém, eles retornaram para Emaús, porque eles já estavam 3 dias lá, e não tinha acontecido nada. Eles narram isso, já estavam os 3 dias lá, mas não aconteceu nada. Mas nós bem sabemos que quando a gente está desiludido com algo, quando a gente está triste com algo, com algum acontecimento, muitas vezes a gente também é incrédulo, porque ficamos machucados, e muitas vezes a gente resulta não acreditando, ainda que aquelas mulheres estavam dizendo a verdade, ainda que aqueles discípulos que caminharam com Jesus, caminharam com eles, estavam dizendo a verdade, realmente não encontramos, mas eles achavam, é a questão daqueles, eles acreditarem que existiria um rei, eles achavam que ele iria retornar como um rei, iria guerrear e tomar o poder. E depois então do sentimento de incredulidade, eles ficaram então extasiados. No versículo 27, Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Imagina você, tá, os dois discípulos caminhando, tristes, desiludidos, abatidos, surpresos, porque aquela pessoa que estava ao lado deles, por conta da tristeza, eles não conseguiam enxergar Jesus, e eles também ficaram surpresos, porque diziam, como é que todo esse acontecimento em Jerusalém, você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Eles ficaram até surpresos, eles perguntaram para o próprio Jesus, você não sabe o que está acontecendo, forasteiro? É como hoje, né, muitas coisas acontecendo, e você, está acontecendo o quê? O que? Você não está sabendo, os meios, as redes sociais estão divulgando, e você não sabe o que está acontecendo. E aí, Jesus começou então a falar sobre a vinda dele, a chegada dele, a presença dele, a missão dele. E durante todo esse período da caminhada, em Jesus expondo isso a eles, eles ficaram extasiados, encantados com o que Jesus falava. E foi assim, tão forte esse momento que eles ficaram, e encantados, que logo em seguida, logo após, o outro sentimento que veio foi um sentimento de amor, porque no versículo 29, depois do 27, vamos pular 29, Jesus já estava chegando próximo lá na aldeia, e eles iam entrar, e Jesus sabendo o que ia acontecer, amém? Então eles ficaram tão encantados, que ele queria que aquele forasteiro que estava com eles, caminhando ali, entrasse com eles, e eles disseram, já é tarde, fica conosco. Então eles tiveram o amor com aquela pessoa, que era o próprio Jesus, para dizer, olha, vamos dar hospitalidade a você, você é forasteiro, fica conosco nessa noite. Ainda que eles estavam entristecidos de todo esses sentimentos que nós narramos aqui antes, eles ainda tinham o amor e a hospitalidade. Mas por quê? É fruto de toda aquela caminhada que eles tiveram durante a vida de Jesus, durante o ministério de Jesus, porque durante o ministério de Jesus, o que Jesus pregou foi amor, hospitalidade, Jesus pregou perdão, Jesus pregou então que todos nós devemos amar uns aos outros. Então, por conta de aquela pregação de Jesus, por conta de tudo que Jesus ensinou, aquilo ainda estava entranhado no coração deles. Eles disseram, olha, fica conosco, já se faz tarde. Esse foi mais um dos sentimentos. Interessante que, depois desse sentimento de amor, Jesus então entrou com eles. Jesus sentou à mesa com eles. Jesus fez um ato profético naquele momento, na presença deles, e aquilo foi muito forte, porque no versículo 31, vamos ler ali o versículo 31, versículo 30, passa o 30, versículo 30 e 31, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo partido, lhes deu. Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Imagina o espanto, imagina a cara que eles ficaram naquele momento, porque Jesus vinha caminhando, Jesus vinha explicando a escritura para eles, o coração deles ardia, porque eles mesmos declaram isso, mas eles não reconheceram. Quando Jesus então parte o pão, abençoa e parte o pão, os olhos deles se abrem, e aí neste momento vem um sentimento de revolta. Por que revolta? Eles mesmos ficam revoltados com eles, porque eles diziam para eles mesmos, nós não o reconhecemos enquanto ele falava para nós das escrituras. Veja o versículo 32,
E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Observe, meus irmãos, durante toda a trajetória, o coração deles ardendo, Jesus explicando a eles, mas eles não conseguiam reconhecer Jesus. E quando Jesus faz o ato profético de partir o pão, os olhos deles se abrem. E aí eu quero trazer uma analogia para nós hoje. Hoje é noite de ceia, amém? Então, nós vamos receber esse corpo de Jesus, nós vamos fazer esse ato profético, de partir o pão, de comer o pão, de beber o sangue. E é neste momento que os nossos olhos vão se abrir. Porque pode acontecer ainda que nós estamos aqui nessa caminhada, tem algo que o Espírito Santo ainda quer ministrar no seu coração, quer falar contigo, e se você quer que o Espírito Santo ministre, você vai então fazer parte desse ato profético nessa tarde, nesta noite, não é? E os olhos espirituais seu irá abrir, porque é assim que acontece quando nós caminhamos lá com Jesus ao lado. E naquele momento, que os olhos deles se abriram, que o sentimento de revolta, porque eles não compreendiam, muitas vezes nós ficamos revoltados com nós mesmos, que foi o que aconteceu com eles. Jesus falava, o sentimento, o coração deles ardiam, mas eles não estavam reconhecendo Jesus. Mas após esse sentimento de revolta, veio o sentimento de alegria. O sentimento de alegria sobrepujou todos os outros sentimentos. No versículo 33, por quê? Porque foi tão forte, que a palavra diz que na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e os outros com eles. Então eu entendo que nem sequer eles comeram. Foi tão forte a alegria deles, primeiro foi tão revoltante o que eles sentiram, porque eles não estavam reconhecendo Jesus, mas de um súbito veio a alegria, é Jesus. E imediatamente, a palavra diz na mesma hora, então imediatamente eles se levantaram. Imagino eu que quando eles estavam indo para Emaús, eles estavam caminhando entristecidos. Jesus, vem aqui, varão, você. Vem aqui, varão, você também. Aí pelo menos fica 3 careca e aí, né, a gente não fica bem aqui, fica bem na fita, né? Como eu tenho um pouco mais de cabelo, eu fico melhor, sabe? Pai querido. Vem aqui. Esses 2 discípulos de Emaús estavam ao caminho de Emaús. Eles estavam entristecidos, porque Jesus tinha morrido. Jesus foi crucificado. Então, nós vamos caminhar de Jerusalém até Emaús. E creio eu que eles estavam bem lento, entristecido, e Jesus se põe ao lado deles, e Jesus começa a falar com eles sobre as Escrituras. Eles não conseguem enxergar, não conseguem entender Jesus, mas aqui, quando eles chegam no destino, e que nesse momento, eles convidam Jesus para adentrar, dando a hospitalidade. Jesus então, abençoa e parte o pão, e aí os olhos deles se abrem, e no versículo 33 diz que na mesma hora, creio eu, e aí vocês aqui vão entender o que é que vocês acham, eu acho que na hora que Jesus, eles caíram em si, e de um súbito, eu acredito que eles voltaram numa velocidade 100 km por hora, eu não sei, mas, lembra aqui, discípulos de Emaús, vocês recebem a notícia, vocês sabem que Jesus ressuscitou, vocês viram Jesus partindo o pão, veio a alegria de que Jesus está vivo, e vocês vão retornar para Jerusalém para dar notícia. Como é que seria esse retorno? Então vai, aleluia, aplauda ao Senhor, meu Deus, muito obrigado, meus filhos, aplauda a Jesus, porque Jesus ressuscitou. E os discípulos, então, certamente voltaram, mas voltaram
correndo muito, com muita velocidade, porque eles precisavam dar essa boa nova, dar essa boa notícia. E a boa notícia, meus amigos, é o que nós damos todos os dias, a todos os momentos: Jesus ressuscitou. Naquele ato, naquele momento, quando eles retornaram, e eles chegaram lá, no versículo 34, para a gente estar encerrando essa parte agora, e depois iniciarmos, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então eles chegaram, retornaram onde estavam os discípulos reunidos, os 11 e mais outros, não é, que estavam ali aguardando. Observe que aqueles discípulos que ali estavam, né, eles escutaram a notícia de Madalena. João e Pedro foi lá, deu o testemunho, viu que realmente o túmulo estava vazio, retornou para eles aqui e deu a notícia. Enquanto eles estavam reunidos, algum tempo depois, chegam os 2 discípulos. Imagina vocês altamente cansados, né? Porque eles devem ter voltado numa velocidade. Chegam e dão a notícia: Jesus ressuscitou. Imagina a alegria daquele povo, daqueles discípulos naquele momento, de todos que estavam ali. E diz a palavra nos versículos seguintes, que Jesus se pôs no meio deles. Aleluia! Jesus se põe no meio deles. E aí eles ainda continuaram um pouco incrédulos, e aí já é outra parte. Mas Jesus diz: tem pão aí? Tem mel? Me dá aí. E comeu na frente deles. Aí a história começou a modificar, porque Jesus trouxe a confirmação de tudo aquilo que ele pregava, de tudo aquilo que ele ministrava para os discípulos. Nesta noite, neste tempo presente que o Senhor nos deu, que é um privilégio estarmos aqui, você está aqui porque foi o próprio Senhor que privilegiou você de estar aqui na casa dele nessa tarde, também. Então nesse momento que você está aqui, o próprio Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, eu estou caminhando ao seu lado. Toda tristeza, todo e qualquer acontecimento que possa gerar no seu coração, qualquer sentimento, não importa. O importa é que eu ressuscitei. Então Jesus está dizendo para você: meu filho, minha filha, Jesus ressuscitou. Aleluia. O ato profético, a ceia, é um momento profético. Eu queria chamar aqui os pastores, ou o evangelista, presbítero, para distribuir aqui a ceia. Nós vamos fazer um ato profético também, mais forte, com a presença, com a distribuição da ceia, porque Jesus ressuscitou, amém? Tem mais alguém aqui para ajudar? Os obreiros, pode vir aqui. Ah, está vindo o presbítero ali. Pode vir, João. Pode vir. Enquanto os levitas estão se preparando, nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós vamos estar distribuindo a ceia, eu quero trazer a memória que, quando aconteceu a ceia, o Evangelho de João, ele narra todo aquele acontecimento antes da ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus ministrou aos discípulos, Jesus orou pelos discípulos, Jesus trouxe uma palavra de conforto ao coração dos discípulos. Então tudo aquilo aconteceu pós-ceia, e que nós possamos entender, todas as vezes que nós estamos ceando, todas as vezes que nós vamos ceiar, nós possamos entender que o próprio Jesus vai continuar ministrando aos nossos corações sempre. O próprio Jesus vai continuar dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, eu venci o mundo, eu vou para o Pai, mas eu volto, lá na casa do Pai eu vou preparar uma morada para vocês. São essas coisas que Jesus está sempre nos dizendo em todos os instantes. Vamos adorar o Senhor? Enquanto a gente prepara o nosso coração para adorarmos, para recebermos, participarmos desse banquete do Senhor.
Espírito Santo já ministrou, já está presente, é uma presença poderosa do Senhor neste lugar. E a gente não pode perder essa oportunidade de nos rendermos, de nos entregarmos. Eu creio que depois que nós fizermos o ato profético de recebermos a ceia, você vai ser tomado da glória, da presença do Senhor nessa tarde, amém? E nós vamos inundar com a adoração neste lugar, porque o que importa é a presença do Senhor.